Fala qual é o efeito do álcool em quem está foco na hipertrofia. Tá bom, vamos trocar hoje. Hoje vamos falar de álcool, tá? Terça-feira, é incrível que alguém tenha lembrado de encher a cara na terça. Mas vamos lá. Bom, pessoal, o álcool ele tem alguns efeitos, né? Não é só um efeito, ele não atrapalha só quem está querendo hipertrofia, tá? Ele atrapalha quem quer emagrecer, atrapalha muito, por sinal. Primeira coisa que o álcool faz: o álcool é um euforizante do sistema nervoso central. Isso quer dizer que você vai perder a sua noção de quando você está um pouco mais altinho, né? Então você fala do líquido, da coragem sintética, é o álcool. Por quê? Ele te desfrontaliza, ele tira seu julgamento, você age por impulso e faz aquilo que necessariamente você queria fazer. Então, eu particularmente acredito que o álcool não obriga ninguém a fazer nada, pelo contrário, ele tira a inibição. Então, aquilo que a pessoa faz quando ela está sob efeito do álcool é exatamente o que ela faria se ela não tivesse um senso crítico muito apurado. E, portanto, ela age por impulso. Aqui que vocês não podem confundir. Você não pode confundir com retirada de senso crítico com premeditação. Então, por exemplo, o casal de namorado briga porque a menina bebeu numa festa com as amigas, foi lá e ficou com outro cara. Isso daí é porque, de certa forma, o álcool tira a inibição. Então, ela queria ficar com outro cara, só que sem inibição, ela vai e fica. O que você não pode confundir? Você não pode confundir isso com premeditação. Então, ela nem estava pensando em ficar com outro sujeito, mas naquela situação, naquele ambiente, sem a inibição, porque o álcool cortou isso, ela foi e ficou. Por que eu falo isso para vocês? Porque vocês já ouviram o ditado: a ocasião faz o ladrão? Minha avó falava que não tem diferença roubar uma moeda de roubar 1 milhão, né? Porque o ato é o mesmo. O que é diferente é a quantidade. Para você roubar 1 milhão, você precisa ter oportunidade, né? Haja visto nossos políticos. E boa parte do legislativo também, né? Enfim. Mas essa questão da ocasião faz o ladrão, ela vem muito a calhar quando a gente fala desse efeito euforizante e desinibidor do álcool. Por quê? Porque ele é uma questão de ocasião. Então não quer dizer que a pessoa tinha premeditação de fazer uma coisa, quer dizer que ela faz porque ela não tem uma inibição para impedir que ela faça. Ou que não seja impedir, mas que dê para ela as devidas consequências de seus atos, né? Por isso você não deve beber e dirigir. Não é só porque você fica mais lento nos seus reflexos. É porque você acha que você pode correr, você acha que você vai fazer aquela curva a 100 km por hora, você acha que você vai conseguir estacionar o carro na tua casa sem destruir sua garagem, né? Então esse é o primeiro efeito do álcool. O segundo efeito do álcool: você tem o efeito no dia seguinte, que é o efeito depressor do sistema nervoso central. Então, você teve uma fase de euforia, o cérebro é uma gangorra, pum, no outro dia você tem depressão. Essa mini síndrome de abstinência, ela é o suficiente para arregaçar com o seu treino. Ou seja, você vai se sentir mais cansado, você vai se sentir mais indisposto. Isso vai fazer com que você treine numa condição muito pior. E treino que não é executado na intensidade necessária não é treino, é esforço. Então você está adicionando esforço e não necessariamente você está melhorando o que é a sua
adaptação, seu ajuste àquela informação física. Então lembre-se disso. Treinar no dia seguinte sempre vai ser uma caca. E olha, uns 2 ou 3 dias ainda. Terceira coisa, você tem um efeito insulinotrópico do álcool. O álcool vai aumentar a sua insulina, só que isso é uma coisa que você não nota imediatamente. Porque no dia seguinte, como o álcool ele é diurético, ele inibe o hormônio antidiurético, ele faz o quê? Você desidrata. Então exatamente no dia seguinte, você está mais seco. Só que aí o que acontece? Você faz um rebotão e entre 36 e 48 horas depois, você está inchado igual um pudim. Só que normalmente, você não acha que foi o álcool que fez isso. Você acha que você comeu alguma coisa mágica que fez você juntar essa água toda. E não é. Esse efeito de capacidade de aumento da insulina que o álcool tem, ele provoca não só o aumento da insulina, mas ele provoca as duas maiores consequências disso, que é, em primeiro lugar, o aumento da retenção de sódio, que vai fazer com que você propriamente inche, e segundo, o aumento praticamente imediato da resistência periférica à insulina. E esse aumento da resistência periférica à insulina, ele vai te dar um sintoma muito importante: fome. Então, se você já encheu a cara saindo de balada, você lembra daquela situação que tudo que você come é uma delícia? Você vai comer, sei lá, se tiver comida no chão, você vai achar uma delícia, né? Por quê? Porque uma das coisas que você tem é essa resposta orexígena do aumento agudo da resistência periférica à insulina. Então, basicamente, você tem aí a fome com a vontade de comer, né? As duas coisas juntas. Vamos falar de exercício agora, que é o alvo, né, da pergunta de hoje. Hipertrofia. Do que depende hipertrofia? Primeiro, depende da carga que você levanta, sim, né? Evidentemente, você não vai fazer um treino de força. O treino de força ele vai causar hipertrofia, mas o objetivo não é, ou a finalidade maior, o resultado maior, não é ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular ele precisa de um treino de tempo sob tensão ajustado. Então, uma alta resistência anaeróbica é o máximo de repetição que você conseguir fazer com o máximo de carga. Só que o álcool ele tem um efeito semelhante a tranquilizantes, a benzodiazepínicos. Então ele tem uma ação de relaxante muscular de ação central. Ué, você bebe, você não sente aquele relaxamento, né? Você fica meio mole. Pois é, isso daí também dura 24 a 48 horas. Então, os próximos 2, 3 dias que você for treinar, você vai estar um lixo. Isso quer dizer o quê? Você não vai treinar, você vai fazer esforço. E você fazendo esforço, o que você tem em resposta? Destruição muscular em vez de construção. E, super importante, que eu deixei para o final, mas que é uma constante, é a questão da transformação do álcool em aldeído. Então, quando você consome o álcool, esse álcool ele não vai ser absorvido como álcool, porque álcool é extremamente tóxico. Então, o teu corpo metaboliza ele. Então, você tem uma enzima, que é a álcool desidrogenase, que transforma o álcool em aldeído. E aí você tem uma segunda enzima, que é a aldeído desidrogenase, que transforma o aldeído em ácido carboxílico. O problema é o seguinte: como o álcool é tóxico, a gente tem uma eficiência fodida de álcool desidrogenase, que não é acompanhada pela aldeído desidrogenase. Isso quer dizer o quê? Que você transforma rapidamente álcool em aldeído, mas você não transforma aldeído rapidamente em ácido carboxílico para ser transformado em energia. E aí o que você tem? Você tem os efeitos tóxicos do aldeído.
E você tem efeitos neurotóxicos e você tem efeitos miotóxicos. Os efeitos neurotóxicos do aldeído, quais são? A dor de cabeça, o mal-estar, a fadiga, a sensação de náusea, boca com gosto ruim, tá? E os efeitos miotóxicos? Se esse consumo de álcool ele é consistente, você pode ter até 30% de perda da sua massa muscular. Eu disse 30% de perda da sua massa muscular. Então, bebeu, você vai jogar músculo fora. Não tem muito para onde a gente correr. Some-se ao fato de que o músculo desidratado, ele entra em catabolismo. O que eu falei para vocês que é o primeiro efeito do álcool? Inibição do hormônio antidiurético e aí, portanto, desidratação. Então você já começou a perder músculo a hora que você foi no banheiro para dar a sua generosa urinada.